E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao Enem Chego Junto, Chego Bem. Hoje nós vamos ter uma aula de matemática. O meu nome é Diego e eu vou estar com vocês durante essa aula. Bem, hoje nós vamos estudar matemática básica, que é de longe um dos principais tópicos do Enem. Assim, na verdade, sendo bem sincero, eu acredito que seja o principal temática para a prova, tá? E geralmente é o que vale mais pontos dentro da prova, geralmente. É claro que a matemática básica ela é muito ampla, então a gente vai estudar alguns tópicos dessa matemática básica. Nós vamos estudar razão, proporção e escala. Qual que é o objetivo da aula de hoje? Eu quero que vocês saiam de hoje sabendo a definição de razão, de proporção e de escala e, claro, conseguindo aplicar em algumas questões contextualizadas. A gente começa por razão. Então vamos para o conceito de razão, turma. O que é uma razão, tá? Razão é uma divisão entre duas grandezas. E eu acredito que a primeira dúvida que vai surgir é o que é que vem a ser uma grandeza? Bem, grandeza é tudo que pode ser medido. Vou dar alguns exemplos, tá? Por exemplo, a idade de uma pessoa, a altura, a velocidade, o tempo, como tudo isso pode ser medido, a gente consegue atribuir um valor numérico a isso, nós vamos chamar de grandezas. Então, razão é uma divisão entre duas grandezas, ou seja, entre dois valores numéricos. Para entender um pouco melhor esse conceito, eu vou partir de uma situação problema, tá? Nós queremos determinar a concorrência do vestibular da UES do curso de administração. Ah, para determinar a concorrência do vestibular da UES, essa UES que eu estou me referindo é aqui de Fortaleza, tá bom? Não sei bem de onde vocês estão nos assistindo, mas é daqui de Fortaleza. E aí a concorrência, para você calcular a concorrência, você precisa de duas informações. Você precisa do número de inscritos e do número de vagas. Eu estou tomando o exemplo aqui, a concorrência da UES, mas você poderia calcular a concorrência de várias outras de outros cursos, por exemplo, ou até mesmo de concursos também. E para isso você só precisa do número de inscritos e do número de vagas. Esses valores que eu estou tomando, eles foram a referência da UES do ano passado. Então, de fato, eles são valores verídicos. Eu fiz alguns arredondamentos só para facilitar na hora do cálculo. Então, o que é a concorrência? Galera, a concorrência é a razão, ou seja, é a divisão entre o número de inscritos pelo número de vagas. Como para esse caso, para esse curso de administração, nós temos 2.000 inscritos, então basta a gente dividir 2.000 por, como são 40 vagas, por 40. Geralmente, quando você tem essa divisão, existem duas formas de você fazer. Ou você já faz a divisão diretamente, ou você precisa simplificar. Nesse caso, como a divisão é mais rápida, mais fácil de a gente determinar, eu vou efetuar a divisão, tá? Então, cancelando o zero de cima com o zero de baixo, fica 200 por 4. 200 dividido por 4 dá 50. 50 o quê? Como a gente está dividindo o número de inscritos pelo número de vagas, a gente vai dizer que são 50 inscritos para cada vaga. E a informação que eu posso tirar daqui que é interessante. O que isso quer dizer, né? Na verdade, a concorrência serve para você saber se o curso é muito concorrido, muito difícil de entrar, ou se ele é um pouco menos difícil, tá? Está relacionado à procura. E essa informação, 50 inscritos para cada vaga, me diz o seguinte. Imagine que vocês estão numa sala de aula, e aí tem 50 alunos, e aí eu faço uma prova para esses 50 alunos. O único aluno que obtiver a maior nota entre os 50 ficam com a vaga. Então, por exemplo, para administração, a gente diz que é um curso concorrido, tá? Entre os 10 mais concorridos daqui da universidade. É verdade que, professor, existem cursos mais concorridos e outros? Existe, tá? Na UES, por exemplo, a gente tem aí cursos que a concorrência é 120 por uma vaga, 150. Tem cursos que chegam a 260 por vaga. Como também, obviamente, tem cursos menos concorridos, que aí é 40, 30, 10, tem alguns cursos que chegam a 4 ou 3 por vaga. Então, a razão serve para isso. Nessa aplicação, ela vai nos dizer se aquele curso é muito difícil de você
entrar ou um pouco menos difícil. E de novo, né? Isso aqui vale para concurso também, então quem quer fazer concurso para Polícia Militar, Bombeiro, enfim. Entrevista de emprego, se você for para entrevista de emprego, também há uma concorrência que também pode ser calculado desse modo, tá? Eu escrevi o nome razão, mas não necessariamente tinha que constar esse nome. Na verdade, existe uma simbologia para razão, onde são 3 símbolos que a gente pode usar. O primeiro símbolo é claro, né? A fração aí, ó. Então, se eu quero fazer a simbologia da razão de A para B, eu poderia usar a fração, que foi como a gente fez aqui, ó, logo em cima, como vocês podem observar. Mas também tem uma outra notação. Eu poderia fazer essa barra deitada só que na diagonal, como vocês podem observar aí. E existe ainda uma terceira simbologia, que é os 2 pontinhos. Dentre essas 3, a mais comum, de fato, é a primeira e a terceira, tá? A gente usa a barra na horizontal e os 2 pontinhos. Durante aqui a aula, vocês vão observar que eu vou usar principalmente essas duas. Então, para a gente entender ainda mais esse conceito de razão, a gente já vai aplicar em algumas questões do Enem. E é a questão que eu trouxe para a gente resolver utilizando esse conceito, são 2 questões, tá? A primeira diz assim, ó. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão, galera, nessa hora da prova eu quero que você faça o seguinte, muito, muito importante. Você vai selecionar o nome razão e vai escrever no cantinho divisão. Na hora de ler a questão, você pode até ler como se fosse uma divisão, para você não esquecer e já relacionar o que ele quer. De fato, ó. Então ele quer, eu vou até ler como se fosse divisão, tá? Ele quer a divisão entre, né, o que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3, em relação ao total de cadeiras deste mesmo setor. Então, nós vamos escrever, nós vamos escrever razão, vai ser igual. Já coloca o traço de fração, que a gente sabe que é uma divisão, e aí eu estou adotando aquela primeira notação, e é uma divisão entre quem? A única maneira de você, sinceramente, errar isso aqui na prova é você trocando a ordem do que ele está pedindo. Nas razões, pessoal, e aí eu quero a atenção de vocês, tá? Nas razões, a ordem que ele pede a divisão é extremamente importante. Se você trocar, infelizmente, você erra a questão. Então, vamos ficar atento à ordem, tá? Como ele quer entre as cadeiras reservadas e o total, basta a gente contar. O número de cadeiras reservadas são essas escuras, que é aí 4, 8, 12, 17. Então, nós temos aí 17 cadeiras reservadas, no total de quantas? E aí você tem que contar aí o total de cadeiras que mostra no setor 3. Vou pegar aqui, são 10 cadeiras, né? E 5, e 6, 7 filas. Então, 10 vezes 7, 70. E aí a nossa razão é 17 sobre 70. Como eu tinha conversado com vocês na hora que eu estava definindo, às vezes você vai efetuar a divisão, que foi como o nosso caso lá da nossa situação problema, às vezes você vai simplificar e uma vez ou outra, dependendo de quem elaborou a questão, a divisão em si já é a resposta, que é o nosso caso aqui, ó. Quando a gente vai observar os itens, observem que o item A é exatamente 17 sobre 70. E aí esse é o nosso item do nosso problema 1. Vou fazer um segundo problema, ainda dentro desse conceito, tá bom? Então, nós temos... e do Enem também. Então, vamos fazer a leitura do problema 2. Diante da hipótese do comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtro de água. Se você quiser pausar o vídeo e tentar resolver, eu sugiro, tá bom? Vou continuar aqui a leitura. Dentre esses, os 4 com o melhor desempenho serão escolhidos para futura comercialização. Nos testes foram medidas as massas de agentes contaminantes em miligrama que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos, em dia, como segue. E a gente tem 5 filtros. Nós temos o filtro 1, 18 miligramas em 6 dias, aí temos os dados do filtro 2, 3, 4 e 5, conforme vocês conseguem visualizar aí na tela. E aí ele pergunta, ao final, descarta-se o filtro com maior razão. Vale aquela minha dica.
circula o nome razão e escreve divisão, ou seja, aquele que tiver o maior resultado da divisão entre quem? A ordem é importante também, ó, entre a massa de contaminantes não capturados e o número de dias, o que corresponde ao de pior desempenho. O filtro descartado é. Então, esse tipo de problema, ele é muito comum no Enem. Não é nem que ele seja difícil. Vocês estão observando que o conceito de razão é tranquilo. Mas ele é um pouco demorado, porque para fazer a comparação entre esses 5 filtros, eu vou ter que calcular 5 razões, tá? Então vamos começar na primeira. Então nós temos, para o filtro 1, eu vou determinar a razão, ou seja, a divisão entre a quantidade de miligramas por dia. Observem que no filtro 1 nós temos 18 miligramas em 6 dias. E aí, efetuando a divisão, 18 por 6, isso dá 3. Então, esse é o valor do nosso filtro 1. Vamos passar agora para o filtro 2. E aí, de modo muito semelhante, tá? Galera, e aí agora nós vamos calcular para o F2, tá bom? E aí é a razão entre a quantidade de miligramas por dia, e aí nós temos 15 sobre 3, e aí efetuando essa divisão, 15 para 3 dá igual a 5, e aí nós vamos agora para o filtro 3. Para o filtro 3 nós temos que a razão, ou seja, a divisão, são 18 miligramas para 4 dias, então é 18 sobre 4. Aqui a divisão, aparentemente, diretamente, às vezes eu posso ter alguma dificuldade em efetuar, e aí a minha sugestão é, você pode simplificar para tornar um pouco mais fácil, ó, dividindo em cima e embaixo por 2, daria 9 sobre 2, e aí dá para efetuar a divisão de cabeça. R$9 para 2 pessoas, cada um ganha R$4,50. Então, para o filtro 3, nós temos como resposta da razão 4,5. Para o filtro 4, nós temos que a razão vai ser dada por 6 miligramas em 3 dias. 6 dividido por 3 é 2. E, por fim, o nosso último filtro, o filtro 5, nós temos que será a razão. São 3 miligramas para 2 dias, e aí nós temos que 3 dividido por 2 dá 1,5. Como eu vou descartar o filtro com a maior razão, dentre esses 3, aquele que deu a maior razão foi o filtro 2. Portanto, a resposta é item B, que foi igual a 5. Esses são os dois problemas que eu trouxe para vocês. Esses são os dois problemas que eu trouxe para vocês de razão, que aí é o primeiro conceito da nossa aula. E agora a gente vai entrar no nosso segundo conceito. Acompanhe aqui, vamos aqui para a tela. Há algumas razões que elas são tão comuns no nosso dia a dia, que aí elas vão receber nomes muito específicos. A primeira razão que temos é, sempre que eu quero dividir distância sobre tempo, como é que eu chamo essa razão, essa divisão? Nós vamos chamar de velocidade média, tá? Uma outra razão muito importante é, sempre que eu quero dividir o número de habitantes pela superfície do território que esses habitantes ocupam, que é o que a gente vai chamar de área. Essa também é uma razão importante, e aí nós vamos chamar de densidade demográfica. E aí agora eu quero a atenção de vocês, tá? Existe uma terceira razão importante, e essa de fato é que a gente vai utilizar. Essas duas primeiras que eu estava falando com vocês, elas são muito utilizadas, velocidade média em física e densidade demográfica na geografia. Agora, esse exemplo de razão, de fato, a gente tem muito na matemática, que é o nosso segundo tópico. É o que a gente vai chamar de escala. E observe que eu até destaquei ela aqui para vocês, ó. Então, o que é uma escala? Obviamente que uma escala é uma divisão, tá? É uma divisão entre quem? Entre o comprimento no desenho pelo comprimento na realidade. E aí, como essa, dentre essas razões, ela é mais importante para a nossa prova de matemática, eu vou dar um exemplo dela. Então, acompanhe o exemplo aqui, ó. Vamos supor que você tem uma folha de caderno e aí você desenha um guarda-roupa. Você vai entregar esse desenho ao marceneiro e aí com o objetivo de ele construir, tá? Então ele quer construir esse guarda-roupa. Vamos supor que as medidas do nosso guarda-roupa são comprimento 2 centímetros e a altura 4 centímetros. Isso no desenho, tá bom? No desenho que você entregou.
Galera, é óbvio que se você entrega uma folha dessa com um guarda-roupa nessas dimensões e o marceneiro ele constrói exatamente como está aí, é claro que seria um armário de boneca, né? Porque seria um armário muito pequeno. Então não é esse o nosso objetivo, a gente quer de fato um armário grande. E aí o que é que a gente faz para indicar para ele que esse armário é bem maior? A gente coloca uma escala. Então a escala ela geralmente vem no cantinho da folha e a notação que a gente vai usar para representá-la é 2 pontos. Então, por exemplo, ó, eu coloco lá no cantinho 1/50. O que isso quer dizer? A cada uma unidade no desenho, por isso o conceito é o comprimento no desenho pela realidade. Então, a cada uma unidade no desenho corresponde a 50 unidades na vida real. Observem que escala, ela não tem unidade de medida, ela vai assumir a unidade de medida do seu desenho. Então, na verdade, o que nós temos aqui é o seguinte, ó. Nós temos que esses 2 centímetros, como cada unidade corresponde a 50, e aí eu tenho 2 centímetros, 2 vezes 50, então essa medida é 100 centímetros, que aí corresponde a 1 metro. Então, quando o marceneiro ele vai construir esse nosso guarda-roupa, ele constrói um guarda-roupa de 1 metro de comprimento. E claro, né, a altura desse guarda-roupa é 4 centímetros. A cada 1 centímetro corresponde a 50. 4 vezes 50 dá 200. Então, a altura dele é 200 centímetros. 200 centímetros. Que aí corresponde a 2 metros. E aí tem alguns alunos que geralmente perguntam assim, mas professor, não seria melhor o senhor entregar a folha já especificando que esse guarda-roupa é 1 metro por 2 metros? De fato seria, mas entendam, essas 2 dimensões não é as únicas que o marceneiro de fato precisa para construir o guarda-roupa. Observem que ele precisaria saber essa medidazinha, ó, por exemplo, dessa peça, a profundidade. Então existem várias outras medidas que ele ia necessitar. E aí para eu escrever todas essas medidas seria muito mais difícil, tá? Então muito mais prático seria usando a escala. E observem também que essas medidas, geralmente, ele tira com uma régua, né? Então, qualquer medida que ele queira, das gavetas, por exemplo, ó, com uma régua ele vai ter essa medida em centímetro e ele só transfere utilizando o conceito de escala. E aí agora nós vamos para uma aplicação desse conceito de escala, tá? Eu também trouxe para a gente aplicar o nosso segundo conceito da aula, que é o de escala. Trouxe também uma questão do Enem e a gente vai fazer essa questão. Nós vamos fazer a leitura com forma muita calma para tentar aplicar esse nosso conceito, tá? E aí nós temos o seguinte, ó. Problema 3 diz o seguinte. Um motorista partiu da cidade A em direção à cidade B por meio de uma rodovia retilínea localizada em uma planície. Lá chegando, ele percebeu que a distância percorrida nesse trecho foi de 25 km. Então, vocês podem observar aí na tela a distância entre os pontos A e B. Ao consultar um mapa com o auxílio de uma régua, ele verificou que a distância entre essas 2 cidades nesse mapa era de 5 centímetros. E aí a pergunta é, a escala desse mapa é, galera, do mesmo jeito da parte de razão. Quando você chegar no conceito, na questão da leitura, que tiver o termo razão, você já vai circulando, escrevendo divisão, do mesmo jeito vai ser aqui a escala. Você já vai circulando e vai colocar o que é a divisão da nossa escala. E aí vamos aqui comigo, acompanha na tela. A divisão, né? A escala é dada pela razão, pela divisão entre o tamanho do desenho pelo tamanho real. Muitos alunos ficam com dúvida, professor, mas como eu vou saber o que é o tamanho do desenho, o que é o tamanho real? Realmente é uma dificuldade, isso pode acontecer, tá bom? A minha sugestão que eu dou a gente vai utilizar um pouco do bom senso. Se o ponto A e B representam cidades, não faz sentido que os 5 centímetros seja de fato a distância real da cidade, né? Então, claro que para esse valor ele representa a distância no desenho.
Então, na verdade, os 5 centímetros é no desenho e os 25 quilômetros é a medida, a distância real. E aí, dividindo, nós temos, fica 5 centímetros sobre 25 quilômetros. Eu tinha comentado com vocês que em escala não temos uma unidade de medida. Então, como uma está em centímetros e a outra está em quilômetros, a gente precisa converter. Parte da sua escolha, se você quiser transferir centímetros para quilômetros ou quilômetros para centímetros, tá bom? Particularmente para essa questão, eu prefiro transferir os quilômetros, então nós temos, ó, passando aí quilômetros para centímetros, 25 quilômetros corresponde a 25 milhões de centímetros, tá bom? Então fica 5 centímetros sobre 25 milhões de centímetros. Agora sim eu posso cancelar a unidade de medida de cima com a unidade de medida de baixo e posso efetuar a simplificação. Se dividir o número de cima e de baixo por 5, aí vai dar 1 sobre 50 mil, 500 mil, perdão pessoal, 1 sobre 500 mil. Então essa de fato é a nossa escala que ele perguntou e aí a nossa resposta é, como vocês podem observar, o item E. Esse foi o problema de escala que eu trouxe para a gente, tá bom? E aí nós já temos 3 conceitos para a aula de hoje. A gente começou com razão, sendo a divisão, tá bom? Sendo qualquer divisão entre 2 valores numéricos. Partimos para a escala, que é um caso particular de razão, onde você vai dividir o tamanho do desenho pelo tamanho real. E agora a gente vai para o terceiro e último tópico, que é o tópico de proporção. Para a proporção, a gente vai abordar direto na questão. Então, vamos fazer a leitura da nossa última questão para a nossa aula, que é o nosso problema 4. Para o problema 4, também é do Enem, nós temos o seguinte, ó. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes da escola que tem. E aí na nossa maquete, o comprimento dela é 28 metros pela largura que é 12 metros. A maquete deverá ser construída na escala, já circula esse nome, você sabe que é a divisão entre o desenho pelo real. Então, a escala de 1 para 250. E aí a pergunta é, que medidas de comprimento e largura em centímetros, olha que a unidade está diferente, o aluno utilizará, respectivamente, na construção da maquete. Então, turma, nós vimos que a escala, né, em relação ao comprimento, eu vou começar determinando ela, tá bom? Vai ser o tamanho do desenho pelo tamanho real. Está um pouquinho cortado aí no slide, mas aí é o tamanho do desenho dividido pelo tamanho do real, tá bom? E isso vai ser igual. A escala que ele deu na questão foi 1 para 250. Então, eu já começo colocando a escala que está no enunciado. E aí, como eu quero transferir a medida do comprimento da minha quadra, eu vou dizer que isso vai ser igual. Eu não sei quanto que é essa medida no desenho, então a gente vai chamar de x, mas eu sei que no tamanho real, o comprimento dessa quadra são 28 metros, então x sobre 28. Fiquem atentos agora que esse é o nosso terceiro conceito, tá? Quando você tem igualdade entre duas razões, vai receber o nome de proporção. E aí existem algumas maneiras de a gente resolver essa proporção. Na verdade, é uma maneira com vários nomes. Tem aluno que gosta de resolver chamando de regra de 3, tem aluno que diz que é o X da Xuxa, cruz credo, enfim, são muitos os termos, mas basicamente o que a gente vai fazer é, a gente vai multiplicar em forma de X, e eu gosto de começar pelo que está variável. Então vem aqui, me acompanha, ó. Efetuando aí a multiplicação em forma de X, nós temos 250 vezes X dá 250x, e 1 vezes 28 dá igual a 28. Observem que ali, antes de efetuar a multiplicação, eu já fiz uma transferência. Ó. 28 metros, como ele quer a resposta em centímetros, perdão, vamos primeiro transferir, certo? Esses 28 metros passando para centímetros, isso dá 2.800. Aí agora sim a gente consegue multiplicar em forma de x, ó, porque aí a resposta já dá na unidade correta. Então nós temos 1 sobre 250 igual a x sobre, era 28 metros, agora é 2.800 centímetros.
Feito a multiplicação meio pelos extremos, turma, nós temos 250 vezes x, 250x, 1 vezes 2.800, 2.800. Como eu só quero o valor de x, eu tenho que isolar o 250 que está multiplicando. A gente passa para o outro lado dividindo, e aí eu tenho que o valor de x é 2.800 dividido por 200 dá 11,2. Olhando para os itens, nós já temos aí o item, ou o item A ou o item C como resposta, né? Como é respectivamente, deve ser o item C. Mas de qualquer modo, vamos fazer a transferência também para a largura, tá bom? Então, de forma muito semelhante, para transferir essa medida da largura real para o desenho, nós vamos começar escrevendo a nossa razão, que é a divisão entre o desenho e o real. Escreva a escala que ele me deu. Ele deu a escala com 2 pontinhos. Eu vou colocar logo em forma de fração, porque aí fica mais fácil de a gente abordar esse tipo de problema. Então a gente tem aí que a escala é 1 para 250 e isso tem que ser igual. Eu não sei quanto que corresponde essa medida no desenho, eu vou chamar de x, tá? Mas eu sei que no real ela corresponde a 12 metros. Então no desenho é x, no real é 12 metros. De novo, nós temos aí uma igualdade entre duas frações, que é uma proporção, e a gente sabe que para resolver a gente multiplica meio pelos extremos. Então vai ficar 250 vezes x, que dá... de novo, vamos primeiro transferir, né? Esse 12 metros, se a gente transferir para centímetros, isso corresponde a 1.200 centímetros, porque a nossa resposta já está na unidade de medida que a questão pede. E aí nós temos 1 sobre 250, que é a escala que ele deu na questão, e x é a medida do tamanho do desenho que eu não sei, e embaixo 1.200, que é a medida que ele me deu em metros, que a gente transferiu para centímetros. E aí agora, basta multiplicar em forma de x, então fica 250 vezes x, que dá 250x, 1 vezes 1.200, que dá 1.200. Como a gente quer a medida x, o 250 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. 1.200 dividido por 250, isso dá 4,8. Então a nossa resposta é o item C, 11,2 e 4,8. Galera, esses foram os 3 conceitos que eu trouxe para vocês de matemática básica. Espero que vocês tenham entendido os 3, que tenham conseguido aplicar nessas questões, tá bom? Contextualizadas. E aí é só desejo a vocês uma ótima prova do Enem, essa prova que vem, uma ótima prova da UES também, tá bom? Dos vestibulares daqui. Vamos ficar todos torcendo por vocês e é isso. Espero que caiam muitas questões desses tópicos e vocês consigam gabaritar. Até mais, pessoal!